Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Podem tomar os vossos assentos. Quero agradecer a Deus por nos conceder o privilégio de chegarmos à sua casa para prestarmos a Ele o nosso culto de adoração. Agradecer ao pastor Fábio por ter permitido estarmos ocupando mais uma vez o púlpito desta igreja que está aos seus cuidados. Ao meu filho na fé, o Rogério, que nos formulou o convite para estarmos aqui, e a todos os irmãos. Eu louvo a Deus por tudo que Deus nos tem feito, e fico feliz quando uma igreja ela se preocupa com as famílias. Eu recebi recentemente uma mensagem pelas redes sociais de que o inimigo não dá importância à família porque ele não tem, né? Então ele quer destruir a nossa, porque nós temos. Deus tem família, né? Ele é pai e filho. Então ele tem já na sua essência a primazia de vivermos na instituição mais velha que existe sobre a face da terra, que é a família. Família não é uma invenção humana. Família não é um ajuntamento de pessoas, humanamente falando, como as filosofias sociais hoje querem impregnar na sociedade. Família é uma idealização de Deus. Deus resolveu, por uma necessidade que Ele viu no ser humano ao ter criado, que nós deveríamos viver em família. E é interessante que nós constituímos família, às vezes perdemos membros da família, mas a gente não perde a família, né? Ainda que alguns membros da família possam até passar para a eternidade, não quer dizer que a gente perdeu a nossa família. Os irmãos, da outra vez eu informei os irmãos, eu perdi minha esposa 1 ano e 5 meses atrás, e logo em seguida um irmão disse: olha, agora você não vai mais querer falar em culto de família. Eu disse: não, eu só perdi minha esposa, minha família continua ainda comigo. Eu tenho minhas filhas, tenho meus genros, tenho meus netos, então nós continuamos em família. Nós perdemos um membro, mas não perdemos a família. Então, nesta noite, eu trago para os irmãos uma meditação sobre o tema, pode passar o primeiro, sobre um tema do papel da família, e em especial do pai e da mãe, frente à igreja que nós congregamos. Nós, como dirigentes de igreja, 90%, posso afirmar, porque dirigi igrejas até dias atrás, os problemas que a gente administra não são da igreja, não são de origem da igreja, são de origem das famílias. Então nós passamos muito mais tempo administrando as famílias da igreja do que administrando problemas da igreja em si. A igreja em si quase não dá problema. O problema é que eles vêm de fora para dentro, e como nós vivemos numa comunidade chamada igreja, nós precisamos estar atentos. Então nesta noite eu quero meditar com os irmãos sobre o tema: um casal unido se torna uma ponte entre a família e a igreja. Então, a importância do papel dos pais, e por consequência eles vão ter que contribuir com a sua família para que a sua família seja uma bênção. E quanto mais nós investirmos nesta sequência, nesta ponte, cada vez mais os problemas serão menores, porque uma família sadia tornará uma igreja sadia para a honra e a glória do nome do Senhor. Então, sob este aspecto, nós vamos meditar. Pode passar próximo. Está escrito na palavra do Senhor. Eu não vou abrir minha Bíblia porque eu pus os versículos na projeção, porque às vezes a gente tem divergência de leitura da Bíblia, inclusive a que eu trago não são esses textos. E aí nas versões que temos, então para que não haja nenhuma dificuldade, eu coloquei os textos, por isso que não estarei abrindo a Bíblia, porque já os coloquei ali, estarei lendo pelas projeções. Nós temos que lembrar que a família é formada a princípio pelo casal. Então, tendo um casal, nós já temos uma família, né? Disse o Senhor
lá em Gênesis 2,18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Esse versículo está no livro que registra as criações, as coisas iniciais, e nós percebemos que Deus, ele então intenta formar a família. E os pais, os casais que estão aqui nesta noite, a gente vive às vezes pensando que a família se dá pelo que daqui para frente se constitui. Mas há casais que não terão filhos, nem portanto deixarão de ser uma família. Há casais que eles vão ter muitos filhos, esses filhos vão crescer e amanhã eles estarão constituindo as suas próprias famílias. Eles passarão a não fazer parte mais daquele núcleo familiar inicial. Portanto, os pais voltarão, quando nós temos nossos filhos casados, voltarão a ser aquele casal original. E nós vemos uma sociedade dizendo que neste momento da vida de muitas famílias, os casais chegam a se separar. Lá no mundo eles têm a coragem de declarar-se separados. Cada um vai viver o seu mundo com a síndrome do ninho vazio, né? Porque os filhos vão embora e aí eles deixam de ter senso de família. Infelizmente, às vezes na igreja não se tem a coragem de ir embora, mas se tem a coragem de ficar separados dentro do lar. Cada um vivendo a sua vida individualizada. Mas nesta noite a gente precisa entender que se começamos uma família com dois, poderemos perpetuá-la com dois. E como é bom quando os filhos vão embora do nosso lar, mas os pais que ficam continuam sendo família, continuam mostrando os valores de uma família. Então o casal, ele será sempre a base desta família. E é bom lembrarmos que quando nós falamos que Deus instituiu a família, e está registrado em Gênesis 2:18, ela é muito primeiro do que a igreja. A igreja só vai aparecer no livro de Atos dos Apóstolos, depois da ascensão de Cristo. Então a família, ela não é uma propriedade das religiões. A família é uma instituição da humanidade. Deus, quando inventou família, inventou para a humanidade viver em forma familiar. O inimigo, sabendo que isto era um ideal de Deus, ele vem trabalhando para destruir este conceito. E nós, como cristãos, Cristo também referendou a família, até porque nasceu numa família. Jesus também teve uma família, e esta instituição tem a base que levou a formar as sociedades. Então, se hoje nós temos o mundo organizado da forma como está, tudo começou por uma família, e uma família de duas pessoas, Adão e Eva. Próximo. Esta família, então, ela vem depois formar a igreja. Ela vai constituir-se da igreja. Então veja aqui, por isso que digo que muitos problemas que administramos são problemas familiares, porque quem tem a base de formação humana da igreja são famílias. O pastor aqui hoje apresentou algumas famílias, uma família que cantou hoje, uma família que vai cantar quinta-feira, famílias que vão participar no domingo, são famílias. A igreja estará cultuando, mas estas famílias terão uma participação especial. Então a igreja de Cristo, ela é formada, ela tem como base as famílias. E é interessante que quando nós não temos membros da nossa família dentro da igreja, eu sou alvo disso, né? Eu nasci num lar que não era cristão, meus pais nunca foram cristãos, nem meus irmãos, e eu fiquei sendo criado na igreja sozinho. Então, eu não tinha a minha família, mas a igreja, outras famílias foram me adotando como filho, e foram me ensinando a estar na casa do Senhor, e eu louvo a Deus que eles acreditaram que Jesus salvava a criança, e que não importava que fosse apenas um membro da minha família, e eu estou aqui para a honra e a glória do nome do Senhor. Então louve a Deus que a sua família faz parte dessa igreja, que você tem como contribuição para a obra do Senhor, para o reino do Senhor, que a sua família esteja na casa do Senhor, ainda que você seja o único representante dela, mas você tem uma família, você pertence a uma família. Porque às vezes em cultos intitulados para a família,
dependendo da mensagem que ouvimos, nós saímos até entristecidos, principalmente quem está sozinho, porque ele fala, parece que eu não tenho família, né? Então assim, dá um abraço aos membros da família, aí você não tem quem abraçar, porque você está sozinho dentro da igreja, né? Mas pense, se eu não tenho fisicamente, mas eu tenho uma família. Todos nós temos uma família e devemos agradecer a Deus para isso. Mediante esta introdução, eu separei 5 conceitos que a gente precisa ter como responsáveis pelas nossas famílias, para que esse casal faça a ponte entre a sua família e a igreja. O que nós precisamos fazer para a nossa família ser uma bênção na igreja? Se eu perguntasse aqui nesta noite, quantos gostariam que a sua família fosse intitulada como uma bênção na igreja? Quero crer que seja o nosso desejo de todos aqui presentes. Ninguém quer ter uma família atribulada, uma família trabalhosa, uma família que dê problemas. Não, nós queremos que ela seja uma bênção. Mas nós precisamos contribuir seguindo os parâmetros da palavra do Senhor, para que isso se torne uma realidade. Se você nesse momento está vivendo problemas familiares, mas há conselhos da palavra do Senhor, para que a gente trabalhe com a nossa família, e isso repercutirá aqui na igreja. Se nós trabalharmos esses conceitos cada dia, certamente a igreja cada dia se tornará melhor, porque volto a dizer, famílias sadias, a igreja é sadia. Se um casal é unido, a sua família será feliz e uma igreja será próspera. Acredite nos conceitos da palavra do Senhor. Próximo. Primeiro conceito: preservar os valores sagrados. Está escrito em Gênesis capítulo de número 18, versículo 19. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Quando nós, que somos responsáveis pela nossa casa, nós precisamos fazer todo o esforço para que Jesus se mantenha no lar. Irmãos, pecador tem direito de pecar. Aliás, tem dever de pecar, já que ele é pecador. Quem não pode pecar somos nós. Então, às vezes as pessoas dizem, não, mas a minha família, ninguém é crente, eu não consigo dominar. Então, convide Jesus para dominar. Porque nós, como crentes, precisamos guardar os valores sagrados a qualquer custo. E certamente ensinando a nossa família, ensinando os nossos filhos. E a Bíblia nos garante que se nós ensinarmos o menino no caminho que deve andar, quando ele venha a ser grande, ele não se desviará daqueles ensinos. Ainda que ele vá lá para fora, ele continuará mantendo aquilo que um dia foi plantado no seu coração, na sua mente, a respeito da palavra do Senhor. O que às vezes nós temos visto é que as famílias estão hoje dentro da igreja, mas não preservam valores sagrados. A gente vai a uma festa de um crente que chega lá, nós nos deparamos, a festa é mais mundana do que de um mundano. Aí fala, não, mas é porque eu preciso agradar meu colega, eu preciso agradar meu amigo, eu preciso agradar meu patrão, eu preciso agradar meus familiares que não são crentes. Meu amado, se você quer uma família sadia, preserve os valores da palavra do Senhor. A casa é sua, o carro é seu, a família é sua. Eu vou dar alguns exemplos pessoais, não porque quero dizer que seja melhor do que qualquer um, imagina, tivemos problemas também, mas como eu disse, eu sou filho de uma família de descrentes, e quando eu me casei, eu não fiz festa. Aliás, quando eu fiquei noivo, eu fiz festa. E meu pai, ele resolveu fazer uma grande festa, e ele tinha um círculo de amigos na sua empresa. Meu pai tinha um cargo muito alto, onde trabalhava, e ele dizia, meus colegas importantes virão no seu noivado. Eu falei, então tá bom, só que o meu noivado é de crente. Meu noivado não tem bebida alcoólica. Ele disse, não, mas quem está patrocinando sou eu. Eu falei, então não tem festa. O senhor tem que fazer a festa para um crente do jeito dos crentes. Vai tomar refrigerante. Ah, mas eles não tomam. Eu falei, então não vem. Quando eu vou na casa de alguém que tem bebida alcoólica, ele pode ter bebida alcoólica até dentro da caixa d'água para sair no chuveiro. Eu não preciso tomar. Então ele tem que respeitar a minha casa, porque é a casa de um crente. Jesus mora lá. Aleluia. E foi interessante que eles vieram e eles chegaram e a primeira coisa que eles falaram para o meu pai é, aqui não tem bebida, né? Ele falou, não, meu filho é crente. Aleluia.
E depois, pecador, como diz, gosta de pecar. Depois meu pai levou eles na padaria lá no bairro e beberam quanto quiseram. Mas depois da minha festa como crente, irmãos, Jesus precisa estar aonde a gente está. Nós não podemos perder os valores. Nós precisamos ensinar isso. Às vezes há uma festa mundana na escola e algumas pessoas falam: não, mas meu filho, se não participar desta festa mundana, se eu não vestir ele para as festas juninas, ele vai ser reprovado. Não vai ser não, meu irmão. Deus cuida daquele que é seus. Você não é obrigado a participar de festas profanas. Basta não mandar a criança naquele dia. Ele não precisa ir lá, ele não precisa ir naquela festa. Às vezes as escolas falam: não, mas é um fundo social, é para arrecadar. E quando a escola dizia isso, eu falei: então, quanto é que vocês querem? Ah, eu quero tanto, é para nós arrecadarmos tanto de cada criança. Eu pegava o dinheiro e falei: está aqui. Se o problema é o dinheiro, está aqui o dinheiro. Agora, eu não vou ultrajar valores da palavra do Senhor que eu creio. Então, o primeiro conselho da palavra do Senhor é que nós conheçamos, ordenamos os nossos filhos e a nossa casa para que guardem o caminho do Senhor. Irmãos, nós conhecemos o que um crente pode participar ou não. Nós conhecemos o que agrada a Deus ou não. Nós conhecemos onde Jesus está ou não. E nós precisamos fazer valer isso. Eu nunca permiti que ninguém fumasse no meu carro. E sempre dei carona para meus amigos do trabalho. E um dia um colega meu, ele entrou no meu carro e eu sabia que ele fumava a cada 5 minutos. Aí ele entrou no meu carro para nós irmos embora, e eu comecei a andar, ele pegou, acendeu o cigarro, eu parei o carro. Aí ele falou: o que foi? Eu falei: é porque você quer fumar. Ele falou: então, qual o problema? Eu falei: você desce, fuma, e depois volta para o carro e a gente continua. Ele disse: mas por quê? Eu falei: porque dentro do meu carro não pode fumar. Mas eu não vou impedir você de fumar. Você fuma, você pode fumar. Desça, eu fico aqui esperando. A hora que você terminar, você entra de novo, a gente continua. Aí ele falou: não, desculpa, eu não sabia que você não permitia. E aí não fumou, nós viemos até o destino necessário. E aí nunca mais ele se atreveu a fumar no meu carro. Porque meu carro foi Jesus quem deu. Aleluia. A Bíblia diz que a gente deve fugir da aparência do mal. E como isso é importante, porque às vezes eu posso deixar alguém fumar no meu carro, logo em seguida entra um crente. Ele vai dizer: será que esse irmão está fumando? Porque o cheiro fica. O cheiro permanece. E aí você fala: é porque o irmão tem a língua grande. É porque você não observou a Bíblia. A Bíblia manda fugir da aparência do mal, não do mal. Aquilo que pode parecer mal é aquilo que a gente deve fugir, conforme está na palavra do Senhor. Então, crente precisa ser prudente. Preserve, meu amado, os valores da palavra do Senhor. Se você fizer isso, a igreja será privilegiada, porque você terá um relacionamento com Deus. Uma família que ela preserva os valores aonde ela mora. Os seus vizinhos dizem: aqui mora um crente, esta família é de crente, eu ouço coisa de crente. Quando ele vem aqui na igreja e vai ver você glorificando, exaltando, e falando: eu só esperava acontecer isso. Mas como é triste às vezes nós pedirmos. Eu vou dizer algumas coisas porque Deus colocou ao meu coração, não estou aqui para doutrinar, mas é um ensino da palavra do Senhor. Aqui eu sei que tem um pastor que ensina, mas às vezes nós pedimos um lugar para fazer uma casa, para fazer um culto ao ar livre, ou um culto semanal, e aí algum irmão: não, na minha casa não, de jeito nenhum. Na minha casa, na frente da minha casa, não. Por quê? Porque os vizinhos nem pensam que ele é crente, né? Vai ser difícil. E quando vê ele glorificando a Deus aqui, fala: mas olha lá, eu conheço ele, é outra pessoa. Meu amado, crente precisa priorizar o relacionamento com Deus lá na casa, para poder chegar aqui, glorificar e exaltar ao nome do Senhor com toda a liberdade do seu coração. Próximo. Segundo conceito: servir de exemplo. Está escrito em Filipenses 3:17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende o cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Servir de exemplo. É preciso que os pais se responsabilizem pela condução dos filhos. Certamente os filhos vão sempre querer imitar os pais. Haja visto as nossas profissões, muitas vezes elas influenciam os nossos filhos. A mãe que cozinha bem influencia a filha a cozinhar, a gostar de cozinhar. O nosso comportamento sempre será desejoso dos nossos filhos, dos nossos familiares, de serem imitados.
Às vezes a gente tem visto no século 21, né, as crianças assistirem culto de crianças durante o culto da noite, e até por causa de espaços para melhor atender a sua idade. Mas eu tenho uma observação a respeito disso. Eu sempre achei que é melhor que a criança assista culto junto com seu pai. Ela vai aprender a ver o papai chorar, a mamãe chorar, dar glória a Deus, falar em língua estranha, e aí vai incentivando ele a pedir o batismo com o Espírito Santo. É interessante que as famílias cultuem juntos, porque o exemplo, ele deve ser seguido. O exemplo fala muito mais alto do que as palavras. Quando uma família, ela tem o hábito, ela tem exemplo de servir a Deus, os filhos também servirão. Quando nós ouvimos uma igreja, né, e trabalhamos à frente de algumas igrejas e observamos isso, quando você vê que uma família, ela não tem, os adultos não têm o hábito de contribuir, é porque isso não foi formado no seio da criança. É preciso, às vezes, que o adulto entenda que se você não tem dinheiro, dê para o seu filho dar, porque ele vai aprender a contribuir, ele vai ver que aquilo faz parte da adoração. Eu fui criado sem família cristã, mas minha avó era crente, e eu me lembro que íamos à igreja com a minha avó, e ela levava um monte de moedas. Minha avó tinha uma condição social bastante difícil, mas ela levava um monte de moedas. Nós éramos em 7 netos, ela punha os 7 netos no banco e dava uma moeda para cada, não importava qual fosse o valor, era para que a gente se aprendesse que tinha um horário de contribuir com a obra do Senhor. Aleluia. É preciso servirmos de exemplo. E deixa eu lhe perguntar nesta noite, com todo o temor, você é o exemplo para o seu filho? Seu filho queria ser um crente como você é? Sua filha deseja ser uma crente como você é? Aleluia. Ele tem visto os exemplos. Às vezes, irmãos, tem pais que eles são tão contrários a esse conceito, que eles chegam em casa depois de um culto e não precisa nem o diabo para tirar a família dele do caminho do Senhor, basta ele. O inimigo não precisa nem se preocupar, basta ele. Porque ele chega em casa, fala contra a direção da igreja, fala contra o pastor da igreja, fala contra o culto, fala contra tudo. Que prazer essa família terá de amanhã voltar para o próximo culto? Qual é o exemplo que aquela pessoa está? Mas pastor, a gente sofre as dificuldades, mas ser exemplo. Ser o exemplo. Quando a pessoa reclamar, nós temos que ter o fruto do Espírito, temos que ter temperança, paciência, bondade, benignidade, amor, suportarmos as adversidades, para que o nome do Senhor sempre seja glorificado, porque todas as circunstâncias, todas as coisas, elas produzem para nós um bem que às vezes nós nem percebemos. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, seja um exemplo. Se você for um exemplo para a sua família, certamente a igreja será beneficiada, porque esta família será um referencial. Aleluia. Como é glorioso às vezes a gente estar discutindo algumas coisas e a gente precisa dar um exemplo, a gente precisa lembrar de alguém que faz, a gente fala, aquela família do irmão fulano, a família da irmã fulana é um referencial, eles são assim, eles vivem assim, eles praticam assim. Se você quer, meu amado irmão, que a sua família seja uma bênção, comece a ser um exemplo. Comece a ser um exemplo. Às vezes alguém diz, mas é difícil. Paulo disse isso. Paulo, uma certa feita, disse, olha, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele tinha um referencial, Cristo, mas ele tinha uma vida tão exemplar, que ele disse, pode me imitar, pode ser como eu sou. Que cada um de nós tenhamos nesta noite do Espírito Santo a responsabilidade de sairmos como exemplo, um exemplo que alguém possa querer imitar-nos, um exemplo que as famílias do mundo olhem num domingo de tarde, e quando você vier andando para esta casa de oração, uma família possa olhar e dizer, eu gostaria de ser como aquela família, eu gostaria de ser como aquela família, eu gostaria de ser como aquela família, e o nome do Senhor é glorificado, e você já começa a evangelizar sem palavras. Aleluia. Agora, irmãos, eu fico abismado quando os crentes faltam no domingo na igreja, o que é que um vizinho pensa? De ver que é hora do culto, sabe que aquele crente deveria estar na igreja, e ele está na porta olhando para lá e para cá, né? O que aquela vizinhança pensa? Qual é o exemplo que ele está dando de que é bom cultuar ao Senhor?
É bom estar na casa do Senhor. Prossigamos. Terceiro ponto de vista que eu quero trazer para os irmãos está no Salmo 103:1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Consagre seus bens ao Senhor. Tudo que você tem foi Deus quem deu. A gente precisa acreditar nisso. Irmãos, a gente trabalha e recebe um salário no fim do mês, mas não foi você que produziu. Ele abriu a porta do emprego, Ele lhe deu saúde, Ele lhe deu condições. Seu patrão não faliu e é por isso que você tem um salário. Então glorifique a Ele. Comece a consagrar a tudo. Diz aqui o salmista: bendiz ao Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu preciso estar consagrado ao Senhor. Consagre a sua família ao Senhor. Pastor, mas eles não são crentes. Mas com os olhos da fé, consagre ele. Comece a vê-lo na casa do Senhor. Comece a orar dizendo: Senhor, um dia ele vai estar na tua casa, porque ele é teu. Irmãos, o inimigo, para destruir este conceito da palavra do Senhor, ele criou um adágio filosófico em que a igreja costuma às vezes assimilar, e ouvimos alguns irmãos dizer isso: olha, nós não podemos criar nossos filhos para nós temos que criar nossos filhos para o mundo. Não, eu não criei meus filhos para o mundo. Eles podem até querer ir, mas eu não os criei para isso. Eu criei como o Salmo nos ensinou, o Salmo da família: os nossos filhos são como flechas na mão do flecheiro. Aleluia. São como flechas na mão do flecheiro. Eu atiro, eu sei o alvo que eu quero alcançar. Se certamente aquela flecha se desviar por causa do vento, por causa de alguma adversidade que ele produza, eu não terei culpa. Nós não salvamos nossos filhos, mas nós devemos endereçá-lo à salvação. Nós devemos endereçá-lo. E é interessante isso, que muitas vezes os nossos filhos saem da presença do Senhor. Eu já tive o dissabor de ter filhos fora da casa do Senhor, e elas diziam para mim: pai, então agora a gente pode fazer o que quiser. Eu falei: não pode não. Dentro da minha casa, não. Então vocês casem, façam o que vocês quiserem na casa de vocês. Essa casa aqui papai consagrou ao Senhor. Portanto, Jesus precisa estar aqui o tempo todo. Aleluia. Irmãos, Deus honra isso. Eu quero dar mais um exemplo. Eu tive uma filha que se desviou e ela arrumou um namorado, e quando ele chegou em casa, ele veio falar comigo. Ele disse assim: olha, eu vou avisar para o senhor, eu não gosto de crente, não creio em nada, não sou de religião nenhuma, não me peça nunca para ir à igreja. E foi falando as regras dele, eu fiquei escutando. Está certo, meu filho. Mas eu sou moralmente correto, trabalho, estudo, aquelas qualificações que qualquer ser humano deveria ter, não precisava ser cristão, né? Aí eu disse: então, suas qualificações, eu fico muito contente de ouvi-las, mas deixa eu lhe dizer um negócio. Aqui é casa de crente, eu sou pastor de igreja, e eu vou lhe dizer uma coisa: eu aprendi com a minha avó que dia de culto é dia de culto, horário de culto é horário de culto. Minha avó, ela podia ter 1000 pessoas dentro da casa dela. Quando ia chegando o horário de culto, ela estava conversando, ela pedia licença e ia tomar banho. Daí daqui a pouco ela voltava, ela ia se arrumando e as visitas estavam lá. Quando chegava na hora dela ir, ela via que a visita não ia embora, ela falava assim: olha, meu filho, deixa eu te dizer um negócio. Agora é hora de eu ir para a igreja. Eu não vou levar a casa vai ficar aqui. Se você quiser ir comigo para a igreja, vamos. Se você não quiser, fica aí dentro da casa. Eu vou para a igreja, quando eu voltar a gente continua conversando. Eu não vou levar a casa. Mas eu nunca vi minha avó perder um culto por causa de uma visita. E eu aprendi isso, e eu dizia para ele: olha, é o seguinte, você pode ficar na minha casa aqui o dia todo, mas no domingo, quando é a hora de eu ir para o culto, se você não for para o culto com a gente, eu vou mandar você embora para a sua casa. Isso você não tenha dúvida que eu vou mandar você arrumar o seu caminho de volta para a sua casa. Porque eu não vou perder culto porque você não vai à igreja. E as primeiras vezes ele tentou me afrontar, quando chegou perto da hora, ele falou assim: mas não tem trem. Falei: então se vira, meu filho, fica aqui até, ou vai com a gente, depois eu te levo em casa. Mas que eu não vou perder um culto, não vou, de jeito nenhum. Essas são as regras da minha casa, porque eu consagrei a minha vida para servir a Deus, e eu não posso deixar que o mundo impeça.
E aí foi interessante, daqui a pouco aquele menino começou a ir para a igreja com a gente. E a primeira vez que ele falou para mim que ele ia para a igreja, eu disse, mas você está indo de livre e espontânea vontade, não é porque eu estou te coagindo. Aliás, porque eu não coajo ninguém a ir à igreja. A igreja é um lugar tão bom, Jesus é tão maravilhoso, a salvação é tão gloriosa, que eu não preciso coagir ninguém. Eu só te informo que existe. E ele começou a vir, veio para a igreja uma vez, depois veio outro domingo e começou a participar dos cultos. Depois ele terminou o noivado, mas depois que ele terminou o noivado, ele já estava servindo ao Senhor e uma outra denominação serve a Deus até hoje. Aleluia. Meu amado, consagre a Deus tudo que é seu. Aleluia. Consagre a sua casa, consagre o seu carro, consagre os seus bens, consagre a sua família ao Senhor. Comece a desenvolver a voluntariedade, comece a estimular a contribuir. E o que a igreja ganhará com isso? Não terá nenhuma necessidade. Aleluia. A igreja será suprida, por quê? Porque a sua família tem bens à disposição da obra do Senhor. O dia que precisar de um carro para levar lá na sede, você tem um carro à disposição. O dia que precisar de uma oferta, você tem uma oferta, e os seus quererão participar para a honra e a glória do nome do Senhor. Próximo. Está escrito, Romanos capítulo 12, versículo 18. Se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Priorize os relacionamentos. Aleluia. E aqui começa realmente com o casal. Um casal que vive em conflito, certamente aquela família será prejudicada e a igreja receberá a mesma consequência. Quantas vezes nós esquecemos dos relacionamentos que são preciso viver em paz? Irmãos, o sentimento e a necessidade da humanidade sempre foi paz, porque sempre teremos angústia, sempre teremos problemas. E o que faz o problema amenizar não é às vezes a solução, porque tem problemas que não têm solução. Mas se eu tiver paz, eu consigo viver com o problema. Porque o mundo diz que paz é ausência de guerra, mas para o cristão, paz é viver tranquilo no meio da guerra. Jesus não pediu ao Pai, João 17, ele fez uma oração, ele disse, Pai, eu não quero que ele saia do mundo, eu só quero que o Senhor nos livre do mal. Então a maldade, os problemas, as adversidades, elas sempre estarão presentes conosco, mas o que fará diferença é quando nós priorizamos o nosso relacionamento. E o que nós precisamos na adversidade, pastor? Paz. Paz. Quando Jesus morreu e foi sepultado, ele ressuscitou, avisaram os discípulos que ele já tinha ressuscitado, mas aqueles discípulos estavam com tanto medo, eles estavam tão desesperados, com medo que agora a represália caísse sobre eles e eles pudessem também ser mortos como Jesus fora. Jesus, quando chega naquela casa, se Jesus tivesse batido na porta e eles fossem abrir a porta, eles tinham matado Jesus de novo. Porque o medo faz duas coisas, ou corre ou agride. Não é assim? Quando a gente leva um susto e fica com medo, você tem duas reações, ou você corre ou você para. Aqueles discípulos estavam tão atemorizados, e era razão, eles estavam materialmente abalados, 2 deles já tinham resolvido voltar para Emaús. Mas Jesus, sabendo disso, disse, eu sei o que eles precisam. Jesus entrou naquele ambiente sem abrir porta, sem abrir janela. Entrou e disse, paz seja convosco. Aleluia. E aquilo foi o tranquilizante para eles. A partir daquele momento, Jesus pôde dizer todas as coisas, porque eles passaram a estar em paz. Nós precisamos ser uma família amiga de Deus. Uma família em que tenha paz. Quando as coisas estão difíceis, quando está faltando, o que vai fazer a diferença é a paz. Aleluia. E esta paz, meu amado, só Jesus pode dar. Ele disse isso. Não é a paz como o mundo dá. É por isso que o mundo olha, às vezes nós passando situações difíceis e diz, mas como é que vocês não se desesperam? Como é que vocês não perdem a razão? Como é que não perdem o senso? É porque a paz de Jesus está dentro dos nossos corações. Aleluia.
Até pouco tempo, agora não, porque o inimigo quer destruir os valores espirituais, todo mundo resolveu fazer, mas certamente não é com a mesma circunstância. Mas até pouco tempo, os únicos que cantavam em velório éramos nós. Aliás, incomodava quem não era cristão, não era assim? Às vezes estávamos cantando no cemitério, num velório, o outro lá brigava, vinha xingar, reclamar, porque eles falavam, como pode? Morreu a esposa, morreu o pai, morreu a mãe, morreu o filho, e está lá o outro ente querido, dizendo, ver-nos-emos, ver-nos-emos, ver-nos-emos da terra divinal. As lágrimas caem, o coração parte, mas a paz de Deus não sai do nosso coração. Aleluia, aleluia. A família precisa viver em paz, aleluia. Se o casal está em paz, os seus filhos terão paz e a igreja terá paz, aleluia. Mas os conflitos começam quase todos lá. Aí é pais que tem que ser resolvidos, problemas na igreja, é filhos que tem que ser resolvidos. E eu volto a informar, irmãos, nós só gozaremos, saberemos o valor dessa paz na adversidade. É no momento da adversidade é que nós vamos sentir a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ainda que o desespero chegue ao nosso encontro, percebemos que Jesus até está dormindo, mas basta acordar ele. Os discípulos estavam no meio de um barco, num barco desesperado, a tempestade quase os matando. E Jesus dormindo, tranquilamente. Aí daqui a pouco eles vão lá e dizem, Jesus, o senhor não está vendo que nós vamos perecer? Ele disse, não vai não, eu estou aqui. Aleluia. Eu sou a paz. Ele repreendeu o vento, o mar se acalmou, houve tranquilidade. Ele só pode ser Jesus. Nesta noite, deixe que a paz do Senhor não seja apenas um cumprimento. Aleluia. Porque nós nos habituamos a falar paz do Senhor como se fosse bom dia, boa tarde, boa noite. Não é cumprimento, irmão, é dar o que você tem. Aleluia. Por isso que às vezes alguém ignora que a gente dê a paz do Senhor para uma pessoa que não é cristão. E outro dia alguém me disse, não, mas não pode. Eu falei, como não pode? Ele não tem, eu tenho. Eu tenho a paz de Cristo no meu coração. E se você quiser me saudar de manhã, de tarde, de noite, todo dia, eu sempre terei a paz do Senhor para lhe oferecer. Que nesta noite o seu lar se encha da paz do Senhor. Se você está vivendo conflito, eu não te garanto que o conflito vai acabar, mas você pode viver o conflito em paz. Aleluia. Se você tiver paz, você tem esperança, você consegue ver o impossível, você consegue descansar na presença do Senhor. E a igreja viverá com menor índice de correções, porque se nós temos uma família amiga de Deus, uma família amiga de Cristo, ela é amiga da palavra do Senhor e estará disposta a cumprir com aquilo que está na sua palavra. Próximo. Busquem a unidade. Diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios 13:11. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Aleluia. Como é que nós fazemos para nos tornar um? Primeiro devemos lembrar dos conceitos da palavra do Senhor. Nós lemos no primeiro versículo que os dois deveriam ser um. O casal precisa aprender a viver um. Irmãos, quando nós casamos, não podemos conjugar nada na individualidade. Não existe o meu, existe o nosso. Não existe o seu, existe o nosso. Mas às vezes nós somos bombardeados pelo mundo por esta falsa individualidade. Não, mas nós não podemos perder a nossa identidade. E não perdemos mesmo, Deus nunca permitiu isso. Deus nunca quis nos tornar outro ser humano. Não, Ele quis nos tornar um ser humano melhor. Então ele faz uma transformação de forma que eu permaneça o mesmo, mas que eu passe a viver uma unidade. Por que tem gente que tem dificuldade de ter relacionamento com Deus? Porque tem dificuldade de ter relacionamento humano. Jesus disse, usando João, disse, olha, se vocês não amarem ao seu próximo, a quem vê, como é que amarão a mim a quem não vê? É sério. Porque às vezes a gente espiritualiza tudo e a gente começa a dizer, não, mas com Deus é diferente. Meu problema é o ser humano aqui na terra. Com Deus eu sei me lidar bem. Meu amado, se você não treinar com seres humanos aqui, não dá para treinar com Ele lá.
Deus já nos proporcionou isto. O casal precisa viver em unidade. É não perder a identidade, mas permanecer apenas um. Tudo passa a ser compactuado. E aí não há pena em a mulher se sujeitar ao homem, assim como não há dificuldade do homem amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Às vezes as pessoas dizem, não, mas a sujeição à mulher e o feminismo tem propagado isso. Não, mas as mulheres têm que se libertar, não tem que ser sujeito. Irmão, se sujeitar conforme a Bíblia diz, é muito mais fácil do que amar conforme a Bíblia diz. Porque a mulher se sujeitar ao seu próprio marido como a si mesma, é porque ela não quer o mal para si, ela é uma só com ele. Mas amar a esposa como Cristo amou a igreja, tem que estar disposto até morrer por ela. É todo o esforço possível para vê-la salva. Foi este o amor de Cristo. É esta a qualidade. Por isso que para os homens é mais difícil. Não pense que é qualquer amorzinho, que é uma paixão qualquer. Não, é como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, doou-se por ela, cuida dela, vive por ela e quer morar eternamente com ela. Então começa o ensaio com o casal, mas é preciso também buscar a unidade dos filhos. Quantos exemplos maus nós temos na Bíblia de famílias que produziram desastre na família? Lembra do Esaú e do Jacó? Papai gostava de um, mamãe gostava do outro. E aquilo produziu um desastre na família, um engano na família. Nós precisamos fazer com que os filhos todos gozem da mesma unidade familiar. Ah, pastor, mas um é diferente do outro. Olha, irmão, se tem gente que nos ensinou a viver com a diversidade, foi Jesus. Às vezes alguém diz que o evangelho é de igualdade, todo mundo tem que ficar igualzinho. É mentira, o evangelho é de desigualdade. É completamente diferente. Jesus fez uma igrejinha de 12 pastores. Foi? Jesus não foi uma igreja de 12 pastores? Todos iguais? Não, completamente diferente. Completamente diferente. Uns nem apareceram na história, só tem o nome. Agora tinha um afoito, um Pedro, mas tinha um amoroso, um João. Não é verdade? Tinha um que duvidava, um Tomé. Teve um Judas que deixou o diabo entrar nele, mas Jesus foi tão maravilhoso que ele participou até da Santa Ceia. Para a perdição dele, mas participou até da ceia. Porque Jesus sabia, ele precisava daqueles. Porque tem hora na nossa família que nós precisamos dessa diversidade para as coisas darem certo. Uma certa feita, para aquela ceia que Jesus iria participar com ele, Jesus mandou 2 deles fazer uma missão impossível. Jesus disse, vai na cidade, procura um homem com um cântaro de água sobre os seus ombros, segue esse homem, chega lá na casa, pergunta para o dono da casa, onde é que está o aposento para Jesus participar da Páscoa? Ele vai te mostrar um aposento prontinho. Ora, irmão, é uma missão impossível. O homem naquela época não carregava água, meio-dia só samaritanas, e que eram tidas às vezes até como prostitutas. Portanto, achar um homem fazendo aquilo, era quase impossível. E aí Jesus escolhe bem 2 para mandar. Um dos evangelhos diz que os 2 que foi João e Pedro. E aí eu imagino o Pedro, com a sua euforia, dizendo, é impossível, nós não vamos achar nunca. Jesus mandou fazer um negócio que não vai acontecer. Mas o amoroso João dizia, não, mas se ele mandou, nós vamos achar. Se ele mandou, nós vamos achar. E acharam. Aleluia. Então, meu amado, não se preocupe com a diversidade. Na adversidade, quando colocamos num único conjunto, virá uma unidade. Uma unidade múltipla. A família precisa ser abençoada. E o que acontece com a igreja? Nós passamos a aceitar as diferenças, nós passamos a melhorar a comunicação e compreender o papel de cada um membro da família. Próximo. Gostaríamos apenas que os irmãos repetissem conosco para a gente gravar bem quais são os 5 conceitos de um casal unido, tornar-se uma família feliz e proporcionar uma igreja próspera. Número 1. Podem ler, irmãos. 2. 3. 4. 5. Um poeta, próximo, se eu soubesse cantar, eu cantaria, mas... Ou melhor, antes de cantarmos, Josué disse, eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Quando ele disse isso, eu entendo que ele dizia: eu tenho perfeita comunhão com a minha esposa, os meus filhos formam uma unidade familiar, por isso eu posso assumir, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Aleluia, aleluia. E aí um poeta próximo, um poeta, se eu soubesse cantar, cantaria, mas como não tem essa vocação, vou ler a poesia. Ele diz assim: a bênção do Senhor está sobre mim, sobre todos os meus, o seu favor. Nenhuma maldição chegará ao meu lar, na minha mesa o pão não faltará. Minha casa será uma casa de oração, minha casa será uma casa de bênçãos. Os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Aleluia. Você pode ler comigo, eu vou contar até 3. Aleluia. Faça dessa poesia, deste hino, aleluia, a canção da sua família. À noite, cante esse hino. Se você não sabe cantar, recite a poesia de manhã, na oração da manhã. Se você não tiver muito tempo, saia falando esse texto. Tem esse texto na sua agenda, tem esse texto no seu celular, na sua mente. Vamos falar, irmãos, juntos. 1, 2, 3. A bênção do Senhor está sobre mim, sobre todos os meus o seu favor. Nenhuma maldição chegará ao meu lar, na minha mesa o pão não faltará. Minha casa será uma casa de oração, minha casa será uma casa de bênção. Os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. O próximo. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, pastor. Glória a Deus, amados irmãos. Nós estamos orando a Deus nesse momento. Por favor, amados, de pé. Vamos orar. Boa foi essa orientação bíblica